ao Pod Memórias, o podcast do Museu Comunitário Engenho do Sertão. Aqui você vai conhecer histórias da cultura popular da comunidade de Bombinhas. Essa é uma iniciativa do Instituto Boi Mamão, realizada com recursos do governo federal, através do Ministério da Cultura, por meio da Lei Paulo Gustavo, edital Demais Áreas, sob a co-realização da Fundação Catarinense de Cultura. Olá, sou a Rô do Engenho, hoje mais um episódio, e hoje um episódio muito importante. Vamos falar de patrimônio dos engenhos de farinha. Fernanda? É isso aí, Rô. Esse é o nosso Pod Memórias, podcast do Museu Comunitário Engenho do Sertão. E o nosso convidado hoje é o Marcos Pinheiro. Marcos, que é um pesquisador, um poeta também. Mas eu já conheci o Marcos desde muito tempo, desde o tempo da escola. Eu conheci o Marcos Pinheiro no ônibus da Praiana, quando a gente pagava o passe escolar, a gente pagava para estudar. E ele ficava no primeiro banco, quietinho, magrinho, bonitinho. E eu ficava com aquele olhar de mofas com a pomba na balaia. E falando em balaio, e o nosso assunto de hoje são os engenhos. E o balaio era e é um objeto muito utilizado nos engenhos para carregar a mandioca. Mas vamos começar pelo começo. Aqui estamos com o Marquinhos. Sim. Marquinhos, fala um pouquinho da tua história e da história de como começou nos engenhos aqui em Bombinhas. Sim. Eu sou Marcos Aurino Pinheiro. Como a Fernanda falou, eu ainda continuo magrinho. Uhum. E bonito. E bonito. Mas para falar de engenho a gente tem que ir muito longe, né? A própria palavra já nos leva para a criação, a inventividade do povo, né? Os engenhos aqui em Bombinhas, eles têm essa conotação da memória do povo, eles guardam a memória do povo. Eu vejo também o fragmento a questão de patrimônio, não é só um espaço, né? Uma comunidade inteira, é um território. O envolvimento, né? Eu vejo que a questão do território ela não é muito discutida quando a gente fala de engenho. Né, Rô? É nisso aí que eu quero entrar para falar para vocês que a história do Instituto ele começa aí, né? Como a gente começou, justamente por um patrimônio desse, há 25 anos, e antes ainda, há 27 anos atrás, quando eu comecei a pensar em fazer a pesquisa sobre os engenhos de farinha, para depois criar a instituição, e que está aqui nesse livro, o Livro da Vida, que foi o mapeamento dos engenhos que ainda existiam lá em 1999, né? E naquela época a gente conseguiu fotografar e registrar, nesse registro fotográfico, 9 engenhos, de um tanto que já tinha tido. Então, 9 engenhos, assim, já alguns já quase saindo do seu território, da sua área, sendo vendido e tudo mais, um sendo, assim, já depreciado pelas famílias que já não queriam mais usar, enfim. Então, a gente começa por ali, com esse mapeamento. E isso nos trouxe, aprovamos o primeiro projeto em 1999, com base nesse registro, para criar o Museu Comunitário Engenho do Sertão, que hoje a gente está conversando sobre esse espaço. Então, isso vem lá de trás. Só que assim, Marcos, a gente com esse mapeamento, com tudo isso, a gente conseguiu não preservar as casas de engenho. Aqui na instituição a gente conseguiu trazer 2 e revitalizamos aqui. Mas a instituição, ela passou a se integrar, a cuidar, a zelar, né, pelas vidas de engenho, pelas vidas que estavam dentro dos engenhos. E com isso, né, a gente já registrou no filme Vidas de Engenho, o documentário, num fotolivro. Mas para nós é o patrimônio mais importante, por isso que hoje
Eu vivo dentro do engenho de farinha ainda. E você? O que tem para nos dizer? Na época, 9 engenhos foram registrados. Quantos engenhos já tivemos aqui, então, nesse território? Antes acho que a gente, pegando seu gancho, falando sobre pessoas, né? Falando sobre as vidas. Quando a gente fala de vidas, a gente tem que falar de processos, né? Sim, os fazeres deles. E a gente normalmente costuma pensar num engenho e em tudo que está em volta dele como produto, né? Então, quando a gente fala de processo, a gente imagina que a gente está falando de tudo que se passa dentro de um território e dessa comunidade que vive nesse território, né? Então, a comunidade dos engenhos, os processos culturais dentro de uma comunidade, muitas vezes eles não foram trazidos à tona, né? Por exemplo, eu vejo que, embora a gente tenha falado muito sobre os primeiros engenhos que existiram na região, e a gente tem que falar, por exemplo, dos engenhos de Alça Prensa ou Alça Prema, que eram engenhos que hoje em dia ninguém fala mais, né? E a gente conhece esse termo, Fernanda, Alça Prema, como se fosse assim uma alavanca, né, para a gente mover coisas, né? E esses primeiros engenhos movidos à mão, à força humana, eles eram o tipiti ainda, é claro. Não, mas para farinha na fornalha era com rodo, então essa... Quando a gente vai para trás, os engenhos de Alça Prema, a gente não tinha ainda esse produto fino da farinha. Porque eu acho que o produto que hoje se apresenta como o fazer catarinense, ele é um produto fino. É um produto que levou um tempo, muitos processos para chegar até esse produto. Que hoje chamam da polvilhada. A nossa farinha nem sempre foi a que hoje comemos, hoje que temos na mesa. Por isso que normalmente a gente costuma pensar assim, ó, eles fazem farinha lá no estado do Maranhão, a farinha deles é mais grossa. Não, a gente já teve farinha grossa aqui também, né? Levou um processo para chegar até esses engenhos. Os primeiros engenhos não produziam esse tipo de farinha. Então, a gente indo para trás, nos primeiros engenhos, a gente vai ter que falar das armações baleiras, por exemplo. E aí nós vamos ter uma série para falar. Com 10 episódios nós vamos falar sobre engenhos de farinha. Realmente. Mas demais isso. Nós vamos fazer. Provavelmente nós vamos ter uma série para falar só sobre engenhos. Outra palavra que a gente usa muito na nossa comunidade é entrosa, né? Entrosamento. Que é como chamavam as engrenagens dos engenhos antigamente. Então, os primeiros engenhos, ainda movidos à mão, que tinham as engrenagens, eles vão ser chamados de entrosa. Não bulandeira. Não bulandeira. Depois a gente tem os engenhos que são os engenhos que nós conhecemos como mulinote, atafona, ou movida boi. O movida boi. Que é esses engenhos que hoje a gente ainda preserva na comunidade, claro que hoje... Não mais movido com tração animal, mas é o que a gente tem aqui também, que hoje ainda nós mantemos 5 famílias, né? São 5 famílias ainda que estão produzindo desse jeito, não mais com tração animal e fazendo... Fernanda, e as tuas lembranças do engenho do seu Zé Armando, que você foi criada ali nesse... Eu nasci praticamente em engenho. Os meus 2 avós, né, possuem um engenho. Um virou pousada, que é a pousada da Lagoinha. Ali é o engenho do vô Adrião. E o outro é o engenho do vô Zé Amândio, que hoje é o Museu Comunitário Engenho do Sertão. E eu, realmente, a minha vida inteira, até enquanto o engenho estava lá, eu até vou pedir um perdão aqui público, assim, pra ti, Rô, porque quando, assim, o vô vendeu aquele engenho, eu fiquei sem falar com ele uma semana. Não queria ver. Eu ia para aquele espaço, eu chorava, depois eu ia lá pro pasto, onde hoje é até uma pousada, e eu olhava para aquilo lá, porque eu era, acho que uma das netas ali que vivia no engenho, literalmente, brincava naquelas linhas, sabe, subia, era eu que limpava o paiol para colocar a farinha e tudo mais. Mas aí a gente entende, porque aquele momento, eu acho que aconteceu muito isso com as famílias aqui de Bombinhas, que uns foram para pesca, né? Os outros foram para outros empregos, outros trabalhos, e o engenho exige a mão de obra, exige as pessoas trabalhando. E isso era o que faltava, e tudo era muito trabalhoso.
né? Sim. Ao mesmo tempo que tudo era uma forma de agregar, de juntar, porque exigiam esse esforço. Raspar mandioca não podia ser 2, 3 pessoas, era uma roda de mulheres e crianças, né, na sua maioria. Claro que os homens ali participavam um pouco, mas a maioria, quem raspava as mandiocas eram as mulheres e crianças. Então ali raspava, ali era a CNN, o New Times, tudo acontecia ali, porque as notícias da cidade aconteciam no momento ali da roda da mandioca, né? E aí tinha as pessoas específicas, eu lembro muito na minha família, assim, ó, quem cevava mandioca eram aqueles 2 ou 3 que cevavam mandioca. Quem cuidava do forno que ia torrar a farinha? O forneiro. O forneiro não é qualquer pessoa. O forneiro é a pessoa que realmente sabe o ponto. É um tino. A pessoa tem que saber ali quando está pronto, sabe? E tem a pessoa, o farinheiro, o que faz a farinha, que sabe o ponto da prova, quantas cuias vai Tinha da os seus massa. cargos, tinha as Cada suas... um tinha. E as mulheres, Sim, nunca as mulheres- os homens, faziam a rosca, beiju, né? As outras iguarias ali que Elas raspavam. elas raspavam e Uhum. faziam o produto ali, Sim. né? Faziam ali E hoje as mulheres estão forneando. Dona Elba, Dona Rosa. Pois E então. muito bem. Elas sabem esse tino aí. esse tino. É. Mas antes... Sim. na verdade, eu lembro... Agora, isso é no engenho do meu avô, Sim. que eu estou falando. Sim. Não estou falando que seriam todos os engenhos assim. Uhum. A dona Tide, que era a esposa do seu Antenor, ela fazia a farinha no engenho do vô Adrião, a chamarrita, né? A mão, a rodo. Então, ela era a forneira do meu vô Adrião, lá do engenho do vô Adrião. Sim, então. E é justamente isso que a gente hoje preserva e enaltece, reconhece, né, com essas pessoas dentro desse engenho, porque eles ainda são muito felizes fazendo isso. Tanto que eles não dependem de ninguém, nem de recurso público, nada, não querem até. Eles são autossuficientes e agora os filhos e netos, como o caso aqui do vizinho da dona Áurea, eles ajudam e mantêm para, assim, ver o pai, o avô feliz com essa história ainda, né, de fazer a farinha uma vez por ano. E a mandioca ainda agora comprada fora do município, que não tem mais as roças como tinha antigamente. Esse também foi um dos problemas, que depois que surgiram as leis, né, não podia mais fazer o plantio da mandioca, porque exigia que fazia também as queimadas, né. Hoje, na verdade, se nós temos um meio ambiente assim de morros e tudo mais, de árvores, é hoje, porque antigamente isso tudo eram roças. As roças e faziam as queimadas. Né? Certo, mas assim... Uns queimavam E com também marinagem. a mandioca, porque muitos precisaram das áreas em si para construir casa para os filhos, porque o engenho de farinha toma um espaço muito grande, como, né, que ele é um espaço... É uma obra grande e os filhos precisavam também ter a sua área para fazer as casas. Na tua família tem essa história de engenhos? Conta um pouco dos teus... É engraçado, assim, porque na minha família nós temos um apelido aqui no município de farinha seca. Farinha seca, é. Ah, é verdade. Os apelidos da família. Sim, essa é outra coisa interessante. Apelidos de família. E naturalmente que tem um motivo, e esse motivo Sim. deve ter se perdido no tempo. Mas pelas conversas que nós tivemos com os mais velhos, sim, na nossa família era uma família que estava muito mais conectada com o mar. Mas tivemos na família donos de engenho também, né? Tinha um engenho ali próximo do Retiro dos Padres, inclusive ali, da família do Aquele seu da Adriel. ponta? Da família do seu Adriel. Sim. Sim. Esse antes, bem ali próximo onde é a casa do seu Naro hoje. Ali tinha um engenho antigo. Sim. E também pela parte de minha mãe, o engenho de Pedro Ricardo, né, onde minha avó morou a vida inteira, né? Ele foi um engenho que foi retirado do Araçá para hoje onde é a pousada Palmeiras, tá?
E esse engenho ele ficou ali durante muito tempo. E viviam dentro dos engenhos também ou só na época de farinhadas? As casas eram praticamente os engenhos, né? Tinha as casas bem próximas do engenho ou prolongamentos da casa, né, do engenho, eram onde eles viviam. Até há pouco tempo, algumas famílias ainda viviam dentro do engenho, como foi o caso aqui em Bombas, né? Sim. Mas eu acho que a Fernanda falou uma coisa que é importante a gente ressaltar a questão do território e dessa expansão urbana, né? Claro, sim. A gente vê assim que o Bombinhas, ela vai se desenvolver dentro do plantio de mandioca aqui no século XIX, né? Foi quando o Rio de Janeiro e a Bahia tiveram uma grande crise e se espalhou a produção pelo estado de Santa Catarina, né? Por volta de 1855, mais ou menos. Então, a gente vê os engenhos mais antigos, você vê paióis assim, por exemplo, de 1840, 1850, mas a grande maioria dos engenhos que foi assim, espalhados por todo o nosso município, Porto Belo e toda a região, inclusive Itapera, que é hoje a atual Itapema, né? Esses engenhos. E eram muitos. Aqui, por exemplo, na costeira tinham dezenas de engenhos. Aqui em Zimbros também, mas muito mais em Bombas. A maioria dos engenhos ficava em Bombas, as terras eram melhores para o cultivo em Bombas. A gente tem uma documentação de 1798, né, que então já tinham engenhos lá em Bombas e a produção de farinha de Bombas ela era a mais expressiva da nossa região, né? Inclusive tinha uma família em Porto Belo, que é a família Furtado, que comprava das famílias de Bombas para levar de barcaças até Florianópolis essa produção. Sim, então é o que movia a economia, a farinha. Trocavam, vendiam. Basicamente. E as roças, né? Porque também tinham aqui as plantações de café, aquele morro ali de Bombas, Sim. que vai para Porto Belo. A mãe conta que a passagem ali era a pé, né? Não tinha ônibus, nada. Então era aquela cantoria das mulheres colhendo o café naqueles e era todo o morro, até lá na Chapada do Morro, na Pedra do Mas Escândalo. isso era para uso próprio, vendiam também? Vendiam também, tudo se fazia aqui para vender. O vô Adrião levava também de lancha lá para Itajaí todos os produtos. O feijão, o amendoim, o milho, tudo que se plantava, eles comercializavam. Então, o povoamento ele surge realmente com agricultores, né? Depois basicamente é que vem a pesca já estava ali, mas tinha a farinha, já vem junto, mas a pesca colocava um balaio ali na praia, o peixe vinha sozinho, né? Porque de tanto peixe que talvez tinha na época. Então, mas para hoje nosso município, então, de 25 anos de emancipação, de 32 anos de emancipação, e que hoje quando a gente ouve que dizem a economia que gera realmente o município hoje é o turismo, e dentro dessa cidade, de um município tão pequeno e tão cobiçado, que as pessoas vêm de rodo e de massa, né, de 25 mil, chega a quase 2 milhões no ano, e a gente preserva isso ainda, né, Marcos? Essas famílias ficam muito felizes, eles não gostam que a gente... E também é uma polêmica, porque assim, a gente tentou já várias vezes fazer esse caminho, a rota dos engenhos. Eu acho que é melhor nem mexer, porque se começar a levar turistas e coisas, eles vão acabar fechando as portas. E eles ainda fazem isso para manter o estado de alma, de coisa, o sabe, próprio com a convívio família. familiar, a tradição, né? mantém eles com saúde, sabe? É o caso do seu Bielinha, que a gente comprou o engenho dele, ele adoeceu, e depois os filhos compraram um engenho, reconstruíram atrás daquele que a gente comprou. E o pai hoje faz farinha e está com saúde, enfim. Gente, mas é isso que a gente queria, eu acho que a gente está meio extrapolando o tempo, porque o assunto é tão importante para nós, para a instituição, porque essa luta, esse zelo que a gente vem tendo com os engenhos de farinha, a gente conseguiu há 5 anos atrás, 2018, que existe a rede de engenhos de farinha no estado hoje. E é uma coisa que está crescendo, que voltou a crescer, sabe? E a gente faz parte, o Instituto faz parte dessa rede, e a gente solicitou o registro desses fazeres tradicionais associados a esses engenhos de farinha. E, para nossa alegria, agora em agosto, esse aqui já é o primeiro certificado, que o certificado já veio pelo Estado,
pela Fundação Catarinense de Cultura, que uma proteção desses fazeres tradicionais dos engenhos de farinha. E agora tramita no Estado, para ir para a Federal, para o IFAM, um novo dossiê, vão fazer um novo filme e tal, para Patrimônio Material do Brasil. Olha que importante, né? Muito importante isso. E essa rede se movimentou bastante nesses últimos anos com isso. As pessoas daqui ainda não sabem desse registro, porque a gente, na época de eleição, agora a gente não ficava falando muito disso, mas eu tenho que compartilhar isso com a Fundação e com a Prefeitura, que isso existe, apesar de ser um pedido que veio de uma não governamental, mas os engenhos aqui fazem parte dessa rede. E Rô, então, 2 engenhos do município de Bombinhas transformaram-se em museu. Foi o engenho do avô José Amândio, que hoje está aqui no bairro do Sertãozinho, né, que é um museu comunitário. Sim. E temos o engenho do Miminho, né, que hoje eu vim linda, formosa, bonita de Bilica, porque a Bilica era minha amiga, era uma das 3 meninas que moravam nesse engenho. Era a Bilica, a Bila e a Guinha. Sim. A Bilica era minha, a Guinha era do meu irmão Fabiano e a Bila era do meu irmão Luiz Fernando. Aquela que acolhia, aquela madrinha assim subliminar, sabe? Que amava. E o Miminho, que era um dos 4, são 4 irmãos que moravam dentro desse engenho, moraram a vida inteira. Esse engenho veio lá do Perequê. O meu avô José Amândio que trouxe de carro de boi para onde ele estava localizado ali no bairro, que hoje ele só transferiu ali num raio ali, eu acho que de uns 200, 300 metros, no espaço que é municipal, que faz parte da Fundação Municipal de Cultura, e também agrega esse valor, né, da tradição. Hoje as pessoas vão lá, conhecem também as escolas, assim como aqui no Museu Comunitário, as tardes de Beiju. Então essa vivência, ela permanece. As filmagens que também já foram feitas lá, né, tem inúmeras situações e promoção cultural que acontece nesses espaços, que é uma forma de também continuar esses saberes, né? Essa família chega a ser minha parente também. Então conta. Então conta, agora conta. Das meninas. A dona Margaridinha, ela vem da descendência de João Antônio Pinheiro, irmão de Francisco Antônio Pinheiro, de onde eu venho. Só me lembra, ela não nasceu um pouquinho depois da abolição da escravatura? Nasceu um pouquinho depois, justamente. Bem pouquinho, né? Bem pouquinho. E morreu ainda viveu esse preconceito, né? Morreu com 100 anos, não foi? Ela vem de Damiana Conceição. E a gente conhece ali a família de Bombas, a família dos Militão, que seriam os Pinheiro Preto, que eles chamavam antigamente, né? Que são esses descendentes a Damiana já não era mais uma escravizada, ela era liberta quando ela casou com o João Antônio e veio para Bombinhas, né? E eles tiveram um filho que se chamava Domingos Feliz Pinheiro. Ele tinha um vulgo de Domingos Damiana em Bombas, e a gente tem um caso bem interessante. Eles sempre foram trabalhadores de engenho, sempre, e lavradores. E Domingos é pai de Militão, Domingos Pinheiro. E Domingos, ele sofreu um dos maiores preconceitos, eu vejo assim, porque foi uma forma violenta. Imagina que foi em 1890, tem um registro policial, né? Aqui foi extraído em Tijucas, não foram em Tijucas, mas aconteceu em Bombas, que após a abolição da escravatura, eles eram libertos e existia uma lei anterior que não dava direito a eles a ter posse ou papel das terras, né? Isso inclusive a família da dona Margaridinha ali teve um grande problema para provar que as terras antigas, e perderam muita terra por isso também, por não ter os papéis, né? E esse Domingos Feliz estava um belo dia em sua casa e apedrejaram a casa dele, porque ele estava começando no terreno dele a abrigar os libertos depois da abolição da escravatura, né? Então tinha ali o seu Honório que vivia do lado dele. Mas será onde? Era aqui? Em Bombas. Em Bombas? Em Bombas. E é interessante porque, veja bem, essa memória, ela foi perdida.
você sentava com os mais antigos para conversar sobre isso, isso estava muito presente ainda. Por exemplo, a sua mãe, quando ela fala desses 6 escravizados, ela fala com propriedade, porque ela viveu a história ainda. Ela viveu, o Nana mora lá na vovó. Ela viveu a história. Ela fala com tanto carinho, parece ter conhecido. Ela inclusive dá relatos assim, que eu fico imaginando de onde sai, de onde se preserva uma memória como essa, que hoje a gente vê isso só na TV, né? Ou em filmes. As marcas dos castigos desses escravizados, né? Nas costas. Eu vejo assim, Você tem quantos anos, Marcos? Eu tenho 46 anos. 46 anos, viveram muito isso. Esses espaços, esses engenhos, além de ser a casa, o trabalho e tudo, eram espaços afetivos, espaço de namoro, né? Porque eu sei que muita gente diz, eu conheci fulano numa farinhada e nos casamos logo depois, fugiu, né? Porque na época não tinha o casamento, era mais, se conheciam, se gostavam e tal, e fugiam, iam para casa da sogra ou tal, da mãe da menina, e coisa assim. Então, e a gente vê isso hoje ainda. É um passado tão presente, gente, isso quando a gente vai agora nos engenhos, e eu nesses anos todos que estou aqui, que eu moro no Engenho de Farinha, e eu convivo com essas mulheres ali, é uma alegria tão grande. A Dona Rosa está cansada, não sei se ano que vem eu consigo e tal, mas é uma grande satisfação que eles têm de reviver isso. E trazer as vizinhas, trazer as comadres, trazer... E gente de fora que hoje também né? Chegam nos engenhos e nos últimos anos até elas dizem, dona avó, eu não quero mais receber muita gente não, porque assim, a universidade descobriu esse patrimônio. Então vem muito para Bombinhas para fazer sua, né? É que eu acho que de uma certa forma interfere no cotidiano deles, interfere, sim. E aí, tem assim, que respeitar eles têm todo um jeito de se comunicar, todo um sim. jeito de viver, sim. né? E de repente, assim, ainda tem aquele pensar que tínhamos lá no passado, tipo assim, que a gente sempre, tipo, a cultura é meio de ter vergonha. Eu faço isso. Tem ainda, né? Brinca de boi de mamão, mas agora, indo para a escola, que isso é um ponto interessante, as escolas descobrindo isso, que é ali que tem as crianças, os jovens, que já vai dando uma consciência da importância de preservar esses patrimônios. Sim. Seja nos saberes, nos fazeres. Se o vô tinha um engenho, às vezes era uma casa velha, porque tem aquela aparência de casa velha, né? De telhado velho, mas essa telha era feita nas coxas. Nas coxas dos escravos. Não era isso, Marquinhos? Que o barro era feito ali, era seco, tem todo aquele processo. Então, indo para as escolas, já dá essa outra percepção e essa outra importância. Eu queria compartilhar uma memória com vocês. Tem tempo ainda? Não sei se tem tempo. Acho que está mais de uma hora. Tem tempo. Eu, a primeira vez que eu lembro de ter entrado num engenho criança, eu era muito pequeno, eu ainda estava sendo carregado no colo, né? E foi lá no engenho do seu avô, acredito eu. Sempre me vem essa... Qual avô? Rodrigo ou Zé Mândio? Zé Mândio. Eu fui levado, assim como a nossa família inteira, também é uma família que tem sempre teve uma conexão com a terra, né? Então a gente plantou mandioca, foi colhida a mandioca, a gente tinha roça de milho, feijão, amendoim. E aí a gente foi levar lá no engenho para elas poderem descascar, cevar e fazer a farinha. Era o dia de várias famílias aquele. Sim. E eu lembro de ter entrado assim na porteira e ver assim um chifre de boi assim na entrada, nas casinhas todas de madeira, assim, tinha um engenho, mas tinha umas casinhas próximas. Tinha a casa grande, depois tinha uma outra casinha que guardava mais um depósito de guardar eram umas coisinhas, tinham vários apetrechos assim pendurados, couro de cobra, assim. Não era um couro que nada, era um couro tamanduá que corriam atrás de mim com aquele couro, porque sabia que eu tinha medo. Não, nem te conto. Sim, e quando eu entrei no engenho, o maior impacto que eu tive foi das mulheres cantando. Isso é maravilhoso. E é isso que eu falo quando eu falo de processos. A gente fala de engenho, a gente pensa só que é aquela questão de ir lá, descascar. E tem por volta disso, tem toda uma cultura. Tudo. Né? A cantoria de quando elas raspam a mandioca, tudo isso. E fora isso também, da cantoria,
os artesãos que se criam ali, né? Aqui do lado, os jovens agora fazendo o tipiti, os balaios, e eles reformam aquela engrenagem toda. Hoje o Leno, do seu Cantalício ali, então tem tudo isso envolvido. Não só, então por isso que eu acho que é justo esse reconhecimento. Eu não sei o que vem, porque a gente depois tem que trabalhar também o porquê desse registro, porque alguma coisa a gente vai ter que fazer junto com essa rede para que isso permaneça e também proporcionar, fomentar coisas para eles continuarem. Nós discutimos isso. Tem jovens isso. que às vezes saem fora. A gente, enquanto fui conselheiro de cultura, discutimos isso com a Fundação de Cultura também. Sim. Porque a questão da proteção dos engenhos, ela envolve a proteção do território dos engenhos, né? Sim. E esse é o maior conflito que a gente enfrenta Sim. hoje, né? Sim. A gente sabe que essa produção agrícola, essa memória rural do município, ela não foi cortada tão somente pelo turismo desenfreado até, né, que nós tivemos aqui. Ela foi um processo longo, desde a década de 60 foi diminuindo, né, quando as famílias começaram a ver a BR-101 e oportunidades de viver em outros lugares. Foram se desfazendo também. Então a questão econômica, eu acho que foi o que realmente impactou e fez com que esse patrimônio se fragilizasse, né? E hoje acho que a questão da salvaguarda, né, é a questão que mais está em voga, né? E essa é a importância de ter espaços como esse, espaços como o Engenho do Miminho, né? Sim, mas tem que saber o que fazer com essa salvaguarda, né? Como proceder e como manter isso, porque só salvaguardar e abandonar também não. Então eu acho que esse é uma das nossos objetivos desde quando a gente criou isso, o Engenho do Sertão. E Rô, falar Sim. de engenho é esse tempo de paciência, né? Esse Sim. tempo de espera, né? Plantava, colhia, forneava, Sim. fazia farinha. E era um tempo em que as pessoas também se uniam mais, né? Mas a conversa tá boa, né? E o tempo está acabando. O tempo está acabando. Mas, caro ouvinte, não fique triste, não se entristeça. Temos mais podcasts de memória por aí. E a Rô hoje vai finalizar, Rô. Hoje vai dar tchau. Hoje vai dar tchau. Agradecer não, eu também quero agradecer demais. Eu tenho que cada episódio desse vai virar uma série mesmo, para ter mais episódios dentro de uma série. Porque é muito assunto. Você falou, isso está em filmes e coisas, mas está em Bombinhas, já está em filmes. Nós já temos um filme, né, Vidas de Engenho. E isso aqui é uma aula que eu vejo quando ele traz os alunos e ele dá uma aula ali no com a Escola do Mar, né? Com a Escola do Mar, Marcos, isso está maravilhoso. E isso tudo está trazendo, inclusive, mais um título para nós. Eu tenho que compartilhar com vocês, porque nós não recebemos o prêmio ainda, mas já foi um prêmio de educação museal. É justamente o que a gente está fazendo, trazendo esses alunos para cá, para conviver e saber sobre essa lida, sobre esse patrimônio dos engenhos de farinha, das roças e tudo mais, como a gente já está aplicando aqui com as nossas roças, agricultura familiar, né? Então, espero que o prêmio venha mesmo, vai vir, pelo menos já está, e a gente agradece demais você, e vamos continuar, nós temos que fazer outro filme sobre tudo isso, porque daí fica registrado mesmo essa história. Você sabe que eu estou sempre à disposição. Sim, te agradeço. Mesmo porque muito. Quando a gente está falando de cultura, a gente está falando da gente, né? Da gente. Desse território, certo, né? Certo. Quantas coisas que a gente falou nesse episódio. Você falou de Escola do Mar, é outra coisa que está assim desenvolvendo e trabalhando diretamente com as escolas. E aqui no Instituto é a Escola da Terra, que nós já desde 2008 a gente também já fundou essa escola. Então, é educação acontecendo, é cultura, é patrimônio, é memória, é podcast de memórias aqui do Engenho Comunitário, Engenho do Sertão. E até o próximo, pessoal.